Êxodo capítulo de número 19, versículo de número 8. Hoje nós vamos falar sobre a dispensação da lei. Amém? Êxodo capítulo 19, versículo de número 8. Nós vamos estar falando hoje, desculpe pelo gerúndio aí, vou tentar evitá-lo. Nós vamos falar sobre Êxodo 19, 8, sobre a dispensação da lei. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Se alguém não achou, diga assim: ai meu Deus, onde está esse Êxodo aí? Quem botou o Êxodo fora do lugar na minha Bíblia? Segundo livro da Bíblia, capítulo 19, versículo 8, diz assim: o povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Amém. Senhor, fala conosco. Ensina-nos, Senhor Jesus, a tua preciosa palavra, e que nós possamos aprender, Senhor, sobre a grandeza que há no teu nome. Amém. Sentem-se, amados, fiquem à vontade. Eu confesso para vocês que eu estava ansioso para falar sobre essa dispensação, que é chamada dispensação da lei, porque o evangelho de hoje, eu não sei se vocês concordam comigo, mas ser crente hoje está muito chato. Está muito chato ser crente hoje. Se você não vem com um paletó e uma gravata, pronto, você não é de Deus. Se você se esmou de colocar uma calça, pronto, você já não é de Deus, você já é do outro time. Amém? E há uma polarização entre céu e inferno muito, muito chato entre os cristãos, que o Senhor não tratou dessa maneira. Na última sexta-feira nós lemos um texto de 1 Reis, capítulo 13, e ficou muito claro o porquê Deus castigava severamente Israel, que era a causa da idolatria. Agora, ser cristão nos dias de hoje tem tornado o povo idólatra, tem tornado o povo adoradores de si mesmo, uma adoração antropocêntrica, e tem feito com que o povo simplesmente abomine coisas que faz parte daquilo que nós chamamos de legalismo. E com isso, cumpre-se a palavra de Deus, que nós estamos coando mosquito e engolindo camelos. Estamos simplesmente olhando coisas pequenas que faz muito mais parte da cultura, faz muito mais parte da transgressão, por assim dizer, do mundo, do que mesmo da palavra de Deus. Foi acertado o texto que a Larissa leu de Tiago. Tiago é o mesmo livro que Provérbios, amém, irmãos? O livro de Provérbios no Antigo Testamento é o mesmo livro de Tiago no Novo Testamento. Ele traz verdades absolutas de uma forma clara, proverbial, que nós podemos compreender. Por isso que ele fala: não adianta isso se faz aquilo, não adianta aquilo se faz aquilo outro, baseado na palavra de Deus. Amém? A dispensação da lei, ela durou 1718 anos, começa com Moisés, e ela se estende durante todos os reinados, e até que vem o período da chamada graça, que nós vamos falar em outro dia. A lei, ela determinava para a nação de Israel, olho por olho, dente por dente, queimadura por queimadura. Porque é interessante como eu quero fazer esse paralelo ao longo da mensagem, durante todo o tempo. Eu quero fazer esse paralelo da lei que era específica para Israel, que era uma ordem, foi o povo. Quando Moisés falou com o povo, com a nação que deixava de ser uma nação hebreia e se tornava uma nação israelita. Bom, quando Deus fala com esse povo seminômade, e o povo fala assim: nós faremos tudo que o Senhor ordenou. Ele não falava com você, ele não falava com o Brasil, ele não falava com os paranaenses, com os cariocas, ele não falava com os paulistas, ele falava com a nação de Israel. E é muito triste quando nós pegamos a lei e rasgamos ela sobre o povo e falamos: é isso que vocês precisam, e esquecemos que o Senhor fala sobre a lei do mais importante dos mandamentos. Quem se lembra quais são os dois importantes mandamentos que o Senhor Deus fala? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E qual o segundo? E ao seu próximo? Ao seu irmão.
Amém? Nem mais nem menos. Os apaixonados pegam na mão da menina, do menino e falam: eu te amo mais que a minha própria vida. Isso é mentira. Mentira, porque você não vai entrar na frente para levar um tiro por ele ou por ela, a não ser que seja por impulso. Não é assim, irmão? Amém? Aleluia. A esposa, depois de algum tempo, fala: meu amor, e se eu morrer? Você vai casar de novo? Aí a gente: não, baixinha. E está lá no velório já distribuindo currículo já. Aleluia. Amém? Então você tem que amar o próximo de que maneira que você se ama. Se você sabe dar coisas boas para você, e você sabe escolher um bom sapato, uma boa roupa, se você sabe escolher o lugar onde você se dá bem com o corte de cabelo e todas essas coisas, então você também tem que amar o próximo dessa mesma maneira. Amém? Amém, irmão? Passou disso, se torna um legalismo. Passou disso, se torna um espiritismo. Passou disso, se torna uma mescla de quantidades de religiões que tem aí fora e se traz para dentro da igreja para tentar impor isso para o povo. E isso simplesmente faz o quê? Faz um nó na cabeça da pessoa. Por quê? Infelizmente as pessoas não leem a Bíblia. Porque se lesse a palavra de Deus, como disse o irmão Nilton, conhecereis a verdade nos liberta. Se conhecesse a verdade, ia saber que o que hoje modernamente se chama de fake news não passa de mentira, e o pai da mentira é o diabo. Amém? Amém. É bonito falar de fake news, né? Fake news. É bonito, mas é mentira. E a mentira, o pai dela é o diabo. Custe o que custar, passe sempre com a verdade, porque a verdade vos libertará. Amém? Dispensação. Quem se lembra o que é dispensação? Amém? Um período de tempo. Cada dispensação tem o seu próprio tempo. A responsabilidade dessa aqui que nós estamos falando nessa manhã era guardar a lei. Essa era a responsabilidade. Deus havia dado para Israel leis. Nós temos lá o livro de Êxodo, que começa a falar sobre a saída do Egito, e começa a falar sobre o tabernáculo e sobre festas, e depois nós temos o livro de Levítico, o número de Números, depois nós temos o livro de Deuteronômio, que sai falando as regras e as leis, e a única responsabilidade que o povo tinha era guardar a lei. Eu estava escutando esses dias um camarada falar que se o Senhor Deus, ou se algum dos nossos presidentes fosse Deus, ele iria mudar o nome da Bíblia e ia chamar ela de Constituição. Todo mundo sabe que conhece, fala que conhece, mas ninguém leu, né? E a Bíblia está assim. Todo mundo fala que conhece a Bíblia. Eu conheço a Bíblia. Mas se nós hoje, na escola bíblica, fala assim: quem pode ficar em pé e recitar os 66 livros, só os nomes dele? Eu acho que seriam poucos que conseguiriam fazer. Se nós falássemos assim: quem sabe me dizer um versículo aí de cor, sem ler a Bíblia? E o que choveria seria o Salmo 23, ainda falando errado. Amém? E ainda falando errado. E outros versículos, porque não se conhece a Bíblia. E isso não é o problema. É seu. Ui, o pastor agora falou duro comigo. Eu senti. Não, isso é geral. As pessoas não amam a palavra de Deus. As pessoas não se importam com a palavra de Deus, ao ponto que quando ela fica velha, eles vão e fazem uma cremação da Bíblia. Já viu isso? Eu aprendi isso aqui no Paraná. Nunca tinha visto lugar nenhum no mundo. Aqui tem a santa cremação da Bíblia. Aqui eles cremam Bíblia, eles cremam envelope de dízimo velho. Eles sobem no monte, fazem uma oração e fazem aquele inferno espiritual. Quem ensinou a queimar a Bíblia, irmão? Quem ensinou a queimar envelope de dízimo? Quem ensinou a queimar paletó velho? Porque esse paletó eu usei tanto para pregar, o paletó prega sozinho. Né? A hora que eu levanto a mão, minha blusa do paletó já vai levantando. Isso chama sujeira, irmão. Se a sua blusa levanta sozinha, chama sujeira. Lava. Amém? Porque as pessoas pegam um sincretismo e trazem para dentro da igreja e falam: isso é servir a Deus. Servir a Deus não é isso. Servir a Deus é adorar a Deus sobre todas as coisas. Por isso que o Senhor fala que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por que busca? Porque já não há mais adoradores. Nós temos cantores, nós temos louvadores, nós temos passarinhos que cantam como se fossem verdadeiros rouxinós da igreja, mas que não adoram a Deus. Que se não dá oportunidade, pastor, me deu oportunidade hoje.
Já se viu? Eu que sou o melhor cantor da igreja, não tive oportunidade. E Deus continua buscando adoradores, porque é exatamente o que Ele precisa. Ele procura um coração que possa adorar em espírito e em verdade, que possa adorar ao Senhor Jesus. Se tem mãos e pode aplaudir ao Senhor, se tem pés pode aplaudir ao Senhor, se tem boca pode louvar ao Senhor, ou falar alguma coisa agradável para o Senhor. Já reparou? Experimenta pegar um caderninho, colocar no bolso com uma caneta, e cada vez que você fala obrigado Jesus, ou então Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és lindo, cada vez anotar no caderninho aí quantas vezes você fala isso por dia, é provável que o seu caderno no final do dia vai ficar sem nenhuma marcação. Por quê? Já não louvamos a Deus, não temos prazer em louvar a Deus, não sentimos graça em dizer obrigado Jesus, não temos graça em poder falar Senhor, nós Te amamos. Simplesmente vivemos uma vida religiosa e pegamos a Bíblia e vamos para a igreja e voltamos, jogamos ela em qualquer canto e passamos o dia inteiro correndo atrás dos nossos afazeres, do nosso trabalho, das coisas que temos que fazer, e esquecemos de adorar a Deus. A única coisa que Israel tinha na dispensação da lei, a única coisa que Israel tinha nesse momento era guardar a lei, e foi exatamente aí que eles fracassaram. Eles fracassaram ao violar a lei e ao rejeitar aquele que viria para perdoar o pecado. Lembra? O primeiro rei logo depois de Salomão, lógico que nós tivemos Saul, que violou a lei, nós tivemos Davi, que violou a lei, nós tivemos Salomão, que violou a lei, mas com todos esses casos havia uma, entre aspas, complacência da parte de Deus. Mas quando nós estamos lendo agora sobre o Roboão e Jeroboão, quando eles violam a lei, imediatamente cai a sentença. Lembra que nós lemos agora de manhã? A mulher de Jeroboão recebeu a sentença de Aías lá, onde estava o profeta, e a hora que ela chega até ele e fala: por que você tentou me enganar? Ele já era cego, para que ela precisava mudar de roupa? Por que você tentou me enganar? Quando você colocar os pés na cidade, o teu filho morrerá. Talvez você, mãe, pense, era só não ter voltado para a cidade. Mas o Aías fala assim: ele vai morrer porque ele é o único bom. Imagina. O resto, todos eles vão ser comidos por cachorro no meio da rua, vai azar no céu, vai acabar com ele. Mas esse aqui vai morrer e vai ser enterrado. Agora o resto não. Amém? Por quê? Porque a única coisa que teria que fazer era guardar a lei. Precisava guardar essa lei de tal maneira que as pessoas não fossem pegas de uma maneira ou de outra, violando isso. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 27, versículo 23, eu vou pedir para você me ajudar aí, se você pode. Mateus 27, versículo de número 23. Quando rejeitaram a lei, diretamente rejeitaram também a Cristo Jesus. Quem tem aí pode ler. Não? Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucificam. Rejeitaram a lei e por final rejeitaram a Cristo. Porque quando Pilatos pergunta na lei qual é a infração que ele cometeu, na lei qual foi o crime que esse Jesus que vocês querem crucifique, que eu condene ele por essa lei, seja a lei romana, seja a lei de Israel, qual foi o crime que ele cometeu? E não havia nenhum crime em Cristo Jesus. E então o povo gritava: crucificam, crucificam, porque essa era a sede do povo. Já reparou, irmãos, que o senso de justiça nosso, ele é falho? Já reparou? Que o nosso senso de justiça, o nosso senso de certo e errado, ele muda com o tempo. E hoje aquilo que nós determinamos como absolutismo de verdade, e não abrimos mão, isso é a verdade soberana. Amanhã depois nós vamos: quer dizer, eu cansei para me falar que eu estava errado, então, eu cansei de falar, então hoje eu deixo do jeito que é. Já reparou? Só que o senso de justiça de Deus, ele é inviolável. O que era errado antes, de acordo com a palavra de Deus, continua sendo errado hoje. Amém? Agora, existem coisas que nós vamos falar assim: Senhor, mas eu ensinei tanto que era errado isso, e Deus vai olhar para você e vai falar: deixa de ser besta, eu nunca te ensinei isso. Senhor, mas eu aprendi que era desse jeito, e Deus fala: ok, você aprendeu,
Então me mostra, como é que você aprendeu isso que não está nos meus ensinos? Era a única coisa que Israel tinha, que era guardar a lei, e foi exatamente isso que Israel deixou de fazer. Qual foi o resultado disso? Qual foi o juízo ou o castigo? A dispersão mundial. Diz a palavra do Senhor assim: e será que assim como o Senhor se deleitava entre vós, em fazermos bem e multiplicar-vos, assim o Senhor se deleitará em destruir-vos e consumir-vos, e desarraigados sereis da terra, a qual passais a possuir. O Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra, e ali servireis a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais, ao pau e à pedra. E nem ainda entre estas nações descansarás, nem a planta do teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará um coração agitado e desfalecimento de olhos, desmaio de alma, e a tua vida como em suspenso estará diante de ti, e estremecerás de noite e de dia, e não crerás na própria vida. Deuteronômio capítulo 28, versículos 63 até o 66. Essa era a ordem. Na dispensação da lei havia uma regra: obedeça a lei. Essa era a regra. Mas Israel, ao não guardar a lei e não reconhecer o Cristo, então sobre eles veio o castigo, e cumpre Deuteronômio 63, que eles seriam esparramados por toda a terra, e cada um correria para um lado para o outro. E aí cumpre-se Lucas capítulo 21, versículo 24, que diz assim: e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se complete. Nós vamos falar sobre ele nos próximos dias de Escola Bíblica Dominical, que é a dispensação da graça. Até que o tempo dos gentios se complete. A dispensação da lei, 1718 anos que passaram, justamente para que o homem pudesse compreender algumas coisas importantes que eu quero passar para você essa manhã. Primeiro, a dispensação da lei, que teve, como eu disse no início, 1718 anos de duração, ela ao iniciar-se com Moisés em Horebe, e ela vai, Moisés tinha aproximadamente uns 80 anos aproximado de idade, e ela vai se estendendo até João Batista. Até ali vai se estendendo a lei, e cada coisa terrível que acontece, cada problema, situação, durou de Moisés até a chegada do libertador, que é o Senhor Jesus. Amém? Do êxodo do Egito até a entrada de Canaã foram 41 anos que eles levaram, lá da saída do Egito até a entrada de Canaã. Ainda assim eram nômades, e eles poderiam ser, entre aspas, absolvidos de quase todos os erros, só menos do pecado da idolatria. Lembra do bezerro de ouro? Foi lá no deserto. Lembra? Todas as vezes que acontecia alguma coisa, havia uma punição para eles, mas a maioria deles se safavam, saíam livres. Porém, na entrada da terra prometida, em Canaã, quantos foram que entraram da geração que saiu do Egito? Quem se lembra? Dois apenas. Amém? Só menos? Só quem entrou foi Josué e Caleb. Amém? Os outros entraram, mas aí já eram geração que vieram depois daquela geração. Dos que saíram do Egito, apenas Josué e Caleb. E por que isso? Simplesmente porque não guardaram a lei, porque não aprenderam a ouvir a voz de Deus. Se você quer se estribar na lei, se você quer pegar na lei, a Bíblia diz que aquele que se estriba na lei é porque da graça está caindo. É o que diz a palavra do apóstolo Paulo, fala sobre isso. Mas se você quer se estribar na lei, se estribe nessa forma, de se apegar a ela de tal forma, de maneira que você não venha a morrer. Mas saiba que a Bíblia diz que, Romanos capítulo 3, que não tem um justo que sobrevive sobre o jugo da lei. Não tem como suportar a lei, porque justamente ela é pesada. E não é que ela é pesada porque Deus é mau, é porque simplesmente a salvação para a sua vida, a salvação para a minha vida é a graça de Deus. Agora, a graça de Deus não é essa banalização de evangelho que está se vendo por aí. Isso chama-se bagunça. A graça de Deus é saber que eu, Wagner, conforme diz Romanos 3,23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu fazia parte desses todos que pecaram, que estava
ilhado, isolado da graça de Deus. Eu, Wagner, recebi esse amor do Senhor, você recebeu esse amor do Senhor, e o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado, nos purificou. Como que Ele nos purificou? Através do seu santo nome recebido das águas do batismo. Por isso que tem que invocar o nome de Jesus quando é batizado. Atos capítulo 4, versículo 12 diz que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual nós devamos ser salvos. Então, quando a pessoa vai ser batizada, nós pegamos aí ela e batizamos em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados recebereis o dom do Espírito Santo. E a frase tem que ser repetida como ritual, não, como uma profissão de fé. Se você crê em Jesus, você tem que receber o nome de Jesus. Amém? Outra situação que nós precisamos: os filhos de Israel viram o poder de Deus. Olha que situação, olha que disparate com a igreja de hoje. Os filhos de Israel saíam caminhando pelo deserto. Não havia ar-condicionado, não havia piscina, não havia centro de recreação, não havia celulares para as criancinhas entediadas. Não é assim hoje? Dá o celular porque está muito entediada essa criança. Não havia isso. Não havia McDonald's na estrada, não havia Graal na estrada. Eles simplesmente seguiam caminhando. E ninguém chegava no Moisés e falava assim: você tem uma Coca-Cola aí? Não havia. Não havia o desespero social que existe hoje. Todos seguiam caminhando. Mas quando o estômago começava a roncar, que tinha fome e não tinha comida, aí chegava Moisés: ei Moisés, nós estamos com fome. E Moisés orava ao Senhor, e caía maná do céu, e o povo se alimentava. A lei ensina total dependência em Deus. Amém? A lei ensina isso. E continuavam caminhando. Moisés, a gente não aguenta mais comer maná. E aí Moisés orava, e o Senhor falava: vai ter carne que vai chegar a sair do nariz de vocês, senão enjoar de comer carne. Porque o maná não era enjoativo, mas a carne era enjoativa. E no dia seguinte tinha codornizes que eles podiam comer. Eles não precisaram reclamar sobre o sol escaldante, porque de manhã tinha uma nuvem que protegia Israel. Eles não precisavam reclamar do calor, do frio terrível que há no deserto. Eles não precisavam reclamar porque à noite havia uma coluna de fogo entre o povo que esquentava eles de tal maneira que eles não precisavam reclamar que estava frio. Eles, quando chegavam diante do mar, que não tinha passagem, não tinha uma ponte, e não tinha um barco, eles não precisavam simplesmente se desesperar. O Deus poderoso abria o mar e eles passavam em terra seca. Você imagina isso, irmãos? Comida, bebida, segurança, proteção do sol, proteção do frio. Ali estava o Senhor. E a ordem era: guarda os meus mandamentos, guarda os meus mandamentos. Viram todo tipo de milagre, e mesmo assim foram para o outro lado. Hoje não é diferente. Hoje não é diferente. O Senhor tem te dado alento. Vocês viram o que aconteceu na pandemia? Lembra? O que aconteceu na pandemia? Desespero, dor, sofrimento, mortes. Mas o Senhor manteve você. Te deu comida? Faltou comida para alguém aqui na pandemia? Não. Te deu comida? Faltou bebida? Faltou? Se faltou chuveiro, porque você não quis tomar banho, mas ele estava tudo. Amém? É isso. Amém? Receba aí. Amém? Aleluia. Faltou uma cama para você dormir? Não. Você foi despejado porque você não pagou o aluguel? Não. Deus cuidou de você na pandemia. Deus cuida de você quando você está desempregado. Deus cuida de você quando você está com frio. Ele te dá, aparece a blusa e você se cobre. Deus cuida de você em todos os momentos e nada te falta. É só confiar em Deus. Só confiar em Deus. Amém? Amém, irmãos? Lá na dispensação da lei, Deus falava de forma audível com o povo.
Em determinado momento lá no Sinai, desse texto que nós lemos, Moisés sobe ao Sinai para falar com Deus, e o Monte Sinai estava tremendo e fumegando, e o povo simplesmente fala assim: vai lá, Moisés, fala você com Deus, para que a gente não precise falar com Deus, vai lá e você fala. O povo não estava com medo de Deus porque era bonzinho, vou usar no meu livro Evangelho Placebo, eu falo sobre isso. O povo não queria chegar perto da montanha porque eram pecadores, porque eram falhos, e sabia que Deus é um fogo consumidor e Ele não tolera o pecado. Ele ama você, pecador. Ele ama você, mesmo se você cometer falha, mas Ele não tolera o pecado que você comete. Por isso a necessidade daquilo que o irmão Milton falou aqui, a necessidade do arrependimento. Então o povo falou assim: é melhor que Moisés vai. Se Moisés morrer, é só ele vai morrer mesmo, não tem mais ninguém a ver com isso. Era isso que o povo falava. Era isso que o povo pensava. E Moisés também sobe com essa ideia. Esses dias eu acabei com a vida de Davi, agora acho que estou acabando com a vida de Moisés na mente de vocês. E Moisés sobe com essa ideia, e quando ele volta, o seu rosto estava brilhando. E enquanto estava brilhando, estava aí mostrando para todo mundo: ó, meu rosto brilha. Ah, tá vendo? Vocês não podiam tocar no monte, agora até meu rosto brilha. Mas quando passava o tempo, ele começava a colocar um pano sobre o rosto e esconder, porque parece que a glória ia diminuir, e aí ele tinha que subir de novo ao monte, e depois ele tinha que descer de novo ao monte, depois ele tinha que subir de novo ao monte, e tinha que buscar de novo. E aí o Senhor vem à terra, e como a lei fazia isso, sobe no monte, desce no monte, o povo ainda tem esse legalismo hipócrita na cabeça, ainda tem esse legalismo falho na cabeça. Para que o meu rosto brilhe, para que eu seja crente, eu tenho que subir ao monte. Não, você tem que subir ao monte da oração. Chega na igreja, vamos orar pelos nossos irmãos e fica: amém, acabou a oração. Não ora dentro da igreja, que orar no monte. Para. É que na igreja, no monte, eu sinto liberdade. Então aqui você está amarrado. Na casa do pai, você está amarrado. Você é o único filho que entra na casa do pai e se sente preso. Porque meus filhos entram na minha casa e eles vão abrindo geladeira e tiram o sapato, não importa se está com chulé. E eles ficam lá bem à vontade, porque está na casa do pai. E não importa se é casado ou solteiro. Agora você é o único filho que chega na casa do pai. Tem que tomar cuidado, não pode bater palma muito alto, porque o pai não gosta. Você acha que você tem um pai velho? Você acha que Deus é um pai que está numa cadeira de rodas? Você acha que Deus é um pai que ele não entende de rock, de funk, de jazz, de blues? Você acha que Deus não entende disso? Você acha que você tem um pai que ele não entende a gíria que fala aí fora? Você acha que o Deus que nós servimos é um Deus antiquado? Que ele senta na sua poltrona e quando você vai falar: ô pai, me abençoe, ele está lá. Você acha que isso é Deus? É essa a ideia que tem de Deus. Não, Deus não é isso. Deus te ama. E Ele te ama de tal maneira que ainda a palavra não chegou na sua boca e Ele já sabe o que você está querendo dizer. Ele te ama de tal maneira que ainda que você tenha os seus sonhos improváveis ou impossíveis, Ele tem uma coisa dentro dele que Ele fala assim para você: não é bom você fazer isso. Você fala: mas eu quero com aqueles filhos birrentos, que muitas vezes nós somos. E Ele pega e fala: tá bom, você vai quebrar a cara, mas vai. Amém? Deus ama você. E era assim com Israel. Só que Israel subia e descia no monte porque ele não tinha a liberdade que se tem na igreja. Não tinha. Mas Jesus subia no monte, pastor. E agora? Pastor. E agora? Infeliz, vai ler a Bíblia. Eu vou falar aqui na internet porque vocês são felizes. Vou falar aqui. Vai ler a Bíblia, infeliz. Toda vez que Jesus ia na sinagoga para orar, o que acontecia com eles? Quem sabe me dizer aqui? O que acontecia? Imediatamente começava: está aqui a lei, o que você fala disso da lei? E não era os ímpios lá fora, eram os fariseus, eram os crentes, que queriam pegar ele de alguma forma. Então ele não tinha como orar, ele não tinha como ensinar os discípulos o poder da oração. Então ele subia no monte só por causa disso. Mas onde está o segredo que o Senhor Jesus fala assim: olha, quer poder, sobe no monte? Aonde está o versículo? Olha, quer graça, vai no monte. E agora de uma maneira mais
ainda, porque também essa é a nova que eu aprendi aqui. Você, quando subir no monte, não sai orando, porque não é assim. Você tem que abrir um portal, um Net for Speed, e você tem que abrir um portal, e aí você entra dentro dele, e aí você ora. Depois não esquece de fechar o portal, senão pode acontecer alguma coisa. Que isso? Que bruxaria gospel é essa? Que bruxaria é essa que você... Não, você tem que fazer isso. E outra, quando entrar, já entra com o pé direito, não entra com o pé esquerdo. Aí você entra com o pé direito. Comecei o dia com o pé... Para, irmãos. Isso não é nem lei. Isso não é nem lei. Porque quando o monte fumegava, lá e tremia, exaltava o Senhor. E Moisés subia ao monte. Ele não subiu ao monte e falou assim: eu sou bom mesmo, e eu vou subir mesmo, e eu vou abrir mesmo esse portal, e eu vou mesmo dar um Hadouken agora. Não, ele não fazia nada disso, ele simplesmente subia. E quando agora ele se prostrava diante do Senhor e ele adorava a Deus, então no primeiro momento Deus, com o próprio dedo, com a própria mão, como você queira dizer, ele escreve as tábuas da lei, e aí vem Moisés descendo com a tábua da lei. Mas quando ele chega ao pé do monte, ele encontra o povo idólatra. Moisés, você demorou. Você sabe como que é as coisas, é rápido, Moisés. Você demorou lá em cima, a gente pensou que você tinha morrido. Porque Deus é assim, Deus é um pai bravo. Qualquer coisa ele desce o cajado mesmo. Nesse caso aí esfaqueou Moisés. E aí a gente pensou que tinha morrido. Então as pessoas deram aqui um pouco de ouro, e eu coloquei aqui no fogo, Moisés. Olha o Arão mentiroso. Eu coloquei aqui no fogo, e saiu esse bezerro. Ninguém nem imaginava que ia sair um bezerro. E aí o povo começou a adorar a esse bezerro. O que Moisés faz? Pega a lei que Deus escreveu, não foi o Wagner que escreveu. E ele pega e ele quebra a lei do Senhor. E ele faz o povo, derrete aquele bezerro, faz o povo beber aquele bezerro de ouro. E agora Moisés fala: eu vou subir de novo, não faz mais besteira. E sobe de novo. E agora Deus falou: quebrou a lei, Moisés? Estava nervosinho você. Você não podia ter deixado as tábuas de lado. Quebrou, agora você se inscreve. Agora você vai ver, não tem impressora 3D ainda, Moisés. Você vai escrever na pedra. Trouxe a canetinha sua, não, né? Então se vira, você vai ter que escrever. Agora Moisés vai lá e escreve os 10 mandamentos. E ele volta talvez com os dedos tudo inchados, né? Porque para escrever numa pedra, no mínimo era esculpir, né? No mínimo era com alguma talhadeira e um martelinho, que ele não levou, porque ele não foi lá para isso. Ele falou: Deus me dá outra. Não é assim que você trata as bênçãos de Deus? Deus me dá. Mas tem Deus para dar do que o diabo para tomar. Inventaram esse versículo. Deus faz. Não é assim? E agora Moisés lá, ralando o dedo lá, e volta com as mãos tudo sangrando, com os dedos tudo inchados. E agora leva a lei. Agora ele deu valor à lei, porque agora foi ele que escreveu. Quando era Deus, tanto faz. Existem algumas coisas da dispensação que a gente pode aprender na dispensação da lei. A lei acerca de propriedade, acerca de escravo, lei social, lei civil, lei de justiça, lei sobre o tabernáculo, lei sobre sacrifício. Tem uma quantidade de leis que nós podemos aprender a ler e aprender sobre a lei. Mas uma das coisas mais interessantes é que em todas as leis, Deus sempre tinha uma aliança com o seu povo, em todas elas. Deus sempre tinha um acordo com Israel: se vocês guardarem a lei, se vocês obedecerem os meus mandamentos, se vocês andarem conforme o meu caminho, então aí vem o resultado. E cada então desse vinha um resultado positivo. Mas se não vir e não guardar a lei, então também vinha o resultado negativo. Quando nós pensamos sobre o Antigo Testamento e escrito nessa dispensação, a nação de Israel, ela continua agora peregrinando. Agora tinha as tábuas da lei, agora tinha as leis diversas sobre várias coisas que eles escreviam, sobre casamento, sobre o tabernáculo, enfim, sobre todas as coisas que aconteciam. E agora eles, com as leis, começavam a caminhar pelo deserto. Passa o Rio Jordão agora, e ao chegar ao Rio Jordão, Moisés não entra na terra prometida, Josué e Caleb entram na terra prometida. E ao entrar na terra prometida, agora eles são conquistadores. E havia uma lei sobre guerra para Israel. E o primeiro mandamento da lei sobre a guerra foi que, a primeira cidade que vocês vão ganhar, qual que é? Quem se lembra o nome da cidade? Vou dar uma dica. Nós falamos uma campanha aqui sobre ela. Oi? Chico? Tá vendo? Lembra que eu falei os muros? Acho que era mais ou menos da largura dessa casa aqui. Primeira cidade. Só que havia uma ordem
E aí fica um segredo nos nossos corações. Quantos querem a bênção econômica em casa? Porque, gente, eu só os que falaram amém, eu vou falar com vocês não. Os outros que não querem, não se preocupem. Aí vem a ordem. Na lei da guerra, né? Na lei da guerra, havia uma ordem. O primeiro é de Deus. Repete comigo assim: o primeiro é de Deus. Se você não aprender isso, você não vai conseguir pelejar no mundo. Você não vai conseguir. E estava essa ordem. Ó Israel, a Jericó é a primeira cidade. Tudo que vocês pegarem lá de despojos, seja animal, seja dinheiro, seja o que for, Israel, que vocês pegarem lá, tem que levar para a casa de Deus, porque o primeiro é de Deus, a primeira cidade é de Deus. E era isso que Israel tinha que fazer. Tinha que matar, tinha que destruir, e o que fosse pegar de despojos, o que eles fossem pegar, era para levar para a casa de Deus, era de Deus. Amém? E aí vem o problema da lei. Quantos já ouviram esse estado? Não precisa nem rir, só pensa comigo. Quantos de vocês já ouviram assim? Deus não precisa de dinheiro. Quantos já? Levar uma cidade inteira para Deus não precisa de dinheiro. Ele mesmo fala: minha prata, meu é o ouro. Para que Deus não precisa disso? Só que a lei dizia: tem que levar. E com lei não se discute, irmãos. Com lei se cumpre. Amém? E Israel simplesmente pegou tudo e levou para Deus. Aí foram pelejar com uma cidadezinha pequena por nome de Ai, o nome da cidade, pequenininha. O povo estava cansado, então Josué falou assim: ó, não precisa mandar muita gente, manda 5.000 soldados apenas, e eles vão lá e vão vencer essa batalha. E quando chegaram lá, tomaram um couro dos soldados de Ai. Levaram 10.000 e apanharam, levaram 15.000 e apanharam. E aí Josué falou assim: ei, está acontecendo alguma coisa. Engraçado, depois que toma 3 surras que aprende que está acontecendo alguma coisa de errado. Eu na primeira surra já falo: peraí, o que aconteceu? Mas ele teve que levar 3 surras. Está acontecendo alguma coisa. E chamaram a nação de Israel e colocaram os homens de frente de Josué e de frente do sacerdote. O sacerdote estava com o urim, tumim no peito. E agora começava, e Josué falava: dê glória a Deus. E o povo glorificava, ia passando: dê glória a Deus, dê glória a Deus. Quando chega diante de Acã: ei, Acã, dê glória a Deus. Ele fala: não posso. Por que você não pode, Acã? Porque lá em Jericó, eu olhei tanto despojo, todo mundo estava ficando, levando tudo para Deus e Deus. E eu falei: Deus não vai precisar dessa capa babilônica. É só um paninho só, isso não vale nada. Deus não vai precisar desse lingote de ouro aqui, não. Isso é coisa. Olha o quanto que estão levando para Deus. São carruagens de ouro que está levando para Deus. Para que Deus vai precisar disso? E eu peguei um punhado de ouro, e eu peguei uma capa babilônica. Está lá enterrado debaixo da minha tenda. Bom, aqui nós temos algumas lições. Que ninguém esconde nada de Deus. Você pode esconder do homem, você pode esconder do pai, da mãe, você pode esconder do marido, você pode esconder da esposa, você pode esconder de quem for. De Deus você não consegue esconder nada, nada. Essa é a primeira lição que você precisa compreender na vida. A segunda lição é que não se pode brincar com Deus. E Acã sabia, com Deus não se pode brincar. Ele poderia muito bem lá, glória a Deus, e ir embora. Mas não se pode brincar com Deus. Terceira lição é que quando Deus fala que tudo de primeiro é dele, é dele. É dele, e acabou. Aí Acã sabia que ele tinha transgredido a lei. Porque se ele não tivesse transgredido a lei, ele estava usando a capa babilônica. Ele estava lá dando para os filhos, ele estava fazendo uma, mas o que ele fez? Escondeu debaixo da tenda. Porque ele sabia que ele tinha transgredido. Agora ele traz a capa babilônica, traz o ouro. E o que acontece com ele? Aí o José fala: pelo menos você confessou, tá bom. Vai em paz e não peques mais. Foi isso que ele falou? Não. Não. Por quê? Porque é lei. E a lei precisava ser cumprida. Pegaram ele, Acã, pegaram a mulher do Acã, que nem para a guerra foi. Pegaram os filhos de Acã, pegaram a sogra de Acã. Acho que Acã naquela hora riu, falou assim: vai morrer também, né? Mas enfim, pegaram a sogra, pegaram o papagaio do Acã, pegaram os cachorros dele, pegaram a família toda, todo mundo que tinha sobrenome do Acã, levaram para fora da tribo. E ali toda a nação de Israel apedrejou ele. Diz a Bíblia que existe ainda hoje
lá no deserto, lá na região entre Jericó e Ai, existe um monturo de pedra ainda hoje, lembrando Israel que ali estavam os ossos de Acã e da sua família, porque simplesmente prevaricaram contra a lei. Amém? Que coisa tremenda, não é isso? Que coisa importante nós compreendermos sobre a lei. E que paralelo nós podemos fazer hoje? Porque na época da lei era isso, da glória a Deus não posso. Agora, que maravilha nós podemos entender sobre isso. Eu já estou quase me metendo na dispensação da graça, mas eu não vou me meter. Mas que coisa boa é nós podemos saber que hoje, aqui, nesse lugar, nós podemos vir com os nossos pecados, nós podemos vir com os nossos flagelos, com as nossas vergonhas. Que bom que aqui nós podemos vir hoje com os nossos problemas que nos envergonham diante da sociedade, diante da nossa casa, diante de todos. E se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Amém. Se nós se apresentarmos a Deus e falar: Senhor, eu tenho pecado contra ti, o Senhor pode te perdoar essa manhã. Eu não posso te perdoar. Eu não posso. Porque eu não tenho poder para te perdoar. Eu posso até te perdoar uma injúria que você fala de mim, alguma coisa. Você... pastor, eu falei, tá bom, irmão, esquece isso, Deus te abençoe. E vai. Mas o pecado, que pode levar sua alma para o inferno, eu não posso fazer nada, a não ser orar ao Senhor e pedir que haja um lugar de arrependimento no seu coração, para que você se arrependa dos pecados. É por isso que essa igreja é muito diferente das outras. Aqui não se ensina ninguém a aceitar Jesus. Como se fosse uma meia dúzia de tomate, fala: olha, Jesus está na promoção, quem quer aceitar Jesus, está bom, bonito e barato hoje aqui, ó, 3 Jesus por 10, vamos correr, faz fila para aceitar Jesus. Aqui ninguém manda aceitar Jesus. Primeiro porque a Bíblia não ensina a aceitar Jesus. A Bíblia ensina a se converter dos seus maus caminhos, de se arrepender dos seus pecados, de botar a mão na consciência e falar: puxa, não estava dando certo, tem que mudar meu rumo de vida e tem que fazer a coisa certa. Qualquer igreja que ensina a aceitar Jesus, irmãos, ela está com um sério problema de Bíblia. Qualquer igreja que te ensina a aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador, ela está com um problema sério de Bíblia, porque não somos nós que aceitamos a Ele, mas é Ele que nos aceita. É Ele que olha para nós e fala: pô, esse daí é um miserável mesmo, esse é um coitado, vou aceitar Ele. É Ele que nos aceita. Nós simplesmente pedimos perdão ao Senhor e nos arrependemos dos nossos pecados. Amém? Amém. Amém. Algumas lições ficam para nós sobre essa dispensação da graça, a dispensação da lei, e algumas lições ficam sobre nós sobre isso, e alguns fracassos que houve sobre Israel. O primeiro fracasso que eu encontro que Israel comete foi a murmuração. Primeiro fracasso, que em vez de confiar, irmãos, eu quero que você crie essa ideia na sua mente. Para sair do Egito, quantos sinais aconteceram lá? Quantos milagres aconteceram lá? Quantas pragas vieram lá? Ficou mais fácil. Quanto? 10. As 10 pragas que foram lançadas sobre o Egito. E outro dia a gente estuda sobre elas aqui, mas cada uma das pragas aqui, ela representava um Deus para o Egito. Cada uma delas representava um Deus para o Egito. A última praga foi o primogênito, porque acreditava-se que Faraó então seria um Deus, e que os seus filhos então seriam deuses também. E isso levava para casa também, e as pessoas tratavam os filhos como Deus. Tem algum paralelo com os dias de hoje, com a sociedade? Que trata o filho como se fosse um Deus e esquece que é adorar somente a Deus? Tem alguma relação? Não dá para a gente sentir essa relação. Adoravam iguais os seus deuses, e o último Deus que foi exterminado foi o primogênito. Morre todo o primogênito, morreu o primogênito. Israel sai do Egito. Você consegue imaginar isso? De manhã, todo Israel toda a nação do Egito estava coberta de gafanhotos, mas aquele pouquinho de alimento, aquela horta comunitária de Israel estava protegida. De manhã, uma saraiva caía sobre Israel, ou sobre o Egito, pedra e fogo caindo sobre o arraial de Israel, a senzala de Israel estava protegido. O anjo da morte começa a passear sobre a nação do Egito,
E começa a se ouvir gritos naquela casa, e na outra casa houve gritos e desespero em todas as casas. Mas aí os pais olhavam para os filhos e estavam todos eles aí, porque cumpria-se o que depois viria o salmista dizendo: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Aleluia. Com todos esses milagres que Israel viu, e agora o Senhor falava: sai Israel, e Israel começa a caminhar apressadamente. Israel começa a fugir pelo deserto. Quando chega lá na frente está o Mar Vermelho, imponente, falando para Israel: agora vocês morrem, porque eu daqui eu não saio. Quem é que vai me mover aqui? E o mar ali, imponente, atrás a poeira levantando, os carros de Faraó vindo para matar a nação de Israel. E essa situação toda constrangedora, o Moisés chega: ei Deus, tem misericórdia de mim. O que Deus fala para Moisés? Vocês lembram? Deus fala: por que clamas a mim? Por que clamo a ti? Como assim por que clamo a ti? Por que clamas a ti, a mim, Moisés? Diga aos filhos de Israel que marchem, porque existe uma coisa, irmãos, que nós precisamos compreender. Existe uma coisa que nós precisamos entender, e isso faz parte da mudança que eu estou impondo aqui na igreja. Essa igreja, ela não vive por vistas, ela vive por fé. A gente não vive por aquilo que a gente pode pegar e apalpar e falar: o santo microfone. Não, se faltar o microfone nós gritamos, porque nós vivemos por fé. Porque clamas a mim, Moisés? Como assim, Senhor? Olha aí, ó, Faraó, Mar Vermelho, povo hebreu. Não fecha a conta, Deus. Aí o Senhor fala assim: duas coisas. O povo tem que aprender a te obedecer. Diga a eles que marchem. E você, o que você tem na sua mão? Eu tenho um cajado aqui, então toca com ele na água. A chave para abrir o Mar Vermelho está nas suas mãos, Moisés. Se vira. Moisés vai, toca e fala: vem, povo. E começa a passar o Mar Vermelho. Amém? Amém? Amém. Viva por fé. Acredite no sobrenatural. Descanse no Senhor. Creia que Deus pode todas as coisas. Você não precisa muita coisa, você só precisa aprender a obedecer a voz do Senhor. Mas o que Israel, depois de tudo isso que eu acabei de te falar, o que Israel preferia? Murmurar. Eu não acho que é assim. Eu não penso que é desse jeito que é servir a Deus. Eu não acho que tem que pregar desse jeito. Eu não acho que tem que orar desse jeito. Eu não acho que precisa ler tanto a Bíblia. Eu não acho. Murmuradores iguais os israelitas. Da mesma forma. Eu não acho, eu não penso dessa maneira. E qual foi o resultado dos murmuradores? Ficaram no deserto. Agora aquele que não tinha tempo para murmurar, que era Josué e Caleb, eles olharam a terra e falou: verdadeiramente os homens de lá são gigantes. Mas se o Senhor nos entregar, nós comeremos ele no café da manhã. Nós vamos acabar com tudo. Amém? Amém. Como é que você tem vivido a sua vida religiosa? Como é que você tem vivido a sua fé? Na medida do possível? A gente canta muito aqui, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. E se fechar, Ele é Deus. Essa que a gente vive a nossa vida. Uma vida do tanto faz, como tanto fez. Uma vida do mais ou menos. Uma vida de Raimundo, né? Um pé na igreja, outro no mundo. É assim que nós vivemos a nossa fé. É assim que nós vivemos o nosso conceito. A primeira coisa que Israel aprendeu a fazer era murmurar. Hoje você tem vivido a graça de Deus. Quantos têm vivido a graça de Deus? Quantos têm sentido a bênção de Deus na sua vida? Quando tem sentido a graça do Senhor, quando parece que as coisas não vão dar certo, elas vão lá e dão certo. O irmão Wilmer sempre testemunha isso aqui, eu acho fantástico. Ele fala: enquanto eu estou ansioso, enquanto eu estou preocupado, não funciona. A hora que eu falo assim: está nas mãos de Deus, as coisas funcionam. Não é assim que o irmão Wilmer fala sempre aqui? Quantos têm vivido isso? Então para de murmurar. Se não chegou ainda a picanha na sua mesa, é porque não vai chegar. Não adianta você botar no Lula para comer picanha, irmão. Quem vai comer picanha é o Lula. Nós vamos comer o suor do nosso rosto. Amém? É trabalhando. Amém? Se você trabalhar, você come picanha, filé mignon, o que você quiser. Mas se você não trabalhar, você não vai comer nem ovo. Então, não adianta. Amém? Segunda coisa que Israel faz:
além de murmurar, começa a contender. Quem quiser eu ter tempo, eu poderia falar sobre isso aqui, acho que o dia inteiro hoje com vocês. Quiser eu ter tempo para falar sobre isso, mas começa a contender. E eles não contendem contra o povo, porque a ordem de Deus foi: por onde você passar, Israel, vai matando todo mundo, vai limpando a terra, que a terra é sua, não deixa ninguém vivo. Não, eles não contendem entre eles. Eles criam contenda entre os próprios da casa, entre a própria nação. E aí vai vencer uma batalha, e logo ao lutar a batalha, ficam bravos com Gideão, porque Gideão simplesmente convocou o povo. E por que não chamou a gente para lutar também, Gideão? E começa as contendas, e contende com um, contende com o outro, fazendo de novo esse paralelo. Não é a mesma coisa na igreja? Ah, eu não vou na igreja porque eles cantam muito feio. Ah, eu não vou na igreja porque não ora. Ah, eu não vou na igreja porque aquela igreja é muito gritona, grita demais, o pastor grita demais. Ah, eu não vou na igreja porque o pastor fala tão baixinho que eu quase durmo na hora que ele está falando. Tudo contenda, tudo é confusão, tudo não dá certo, tudo não pode, tudo não faz. Israel vivia a mesma situação. Terceira situação que Israel cria no deserto é que ele passa agora a ser desobediente e passa a ser idólatra. Esse era o pior de todos. Quarta coisa, começam a profanar o templo de Deus e começam a cometer sacrilégio. Quinta coisa, começa a se rebelar. O fracasso do comando de Josué chega a determinado ponto que Israel vai se contaminando, que Josué chega em determinado ponto e fala assim: olha pessoal, antes de terminar a festa, antes de vocês irem para a casa de vocês, deixa eu dizer para vocês uma coisa. Vocês podem decidir agora o que vocês querem fazer. Se vocês querem seguir aos deuses dos nossos antepassados que adoravam lá antes do Eufrates, se vocês querem seguir os deuses dos amalequitas, dos amonitas, dos ferezeus, dos jebuseus, em cuja terra nós estamos aqui tomando, vocês tomam essa decisão. E ele fala: mas eu e minha casa nós serviremos ao Senhor. Aleluia. Amém. E ele transfere a responsabilidade da escolha para cada um deles. Eu acho que lá na rádio nossa tem essa mensagem minha, de vez em quando eu estou pregando ela lá, chama-se Uma Escolha. Quando você estiver ouvindo a rádio, você vai lembrar do que eu estou falando. Aí ele fala: uma escolha. O politeísmo, os deuses antes do Eufrates. O triteísmo, os deuses dos amalequitas. Você pode adorar Dagon, você pode adorar Baal, você pode adorar Moloque. Aqui os deuses triteístas. Ou você pode adorar um único Deus, é você. Essa é a regra. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fica de pé, queridos irmãos. A lei se manifestou de tal forma para que nós tivéssemos um caminho e pudéssemos dizer assim: nós seguiremos ao Senhor não por causa da lei, mas sim por causa da graça. Nós seguiremos ao Senhor porque nós podemos viver para o Senhor, não por vistas, mas por fé. Amém? Deus abençoe. Feche seus olhos. Senhor Jesus Cristo, obrigado.